3 meses depois da separação. A irmã da minha ex bateu na porta com um segredo. Roberto Silva estava finalmente conseguindo dormir direito depois de 3 meses. A separação de Márcia havia sido dolorosa, mas ele estava reconstruindo sua vida devagar. Trabalhava como contador em uma pequena empresa em Campinas e havia acabado de se mudar para um apartamento simples, longe das memórias que o assombravam. Foi quando ouviu a campainha tocar naquela manhã chuvosa de abril. Ao abrir a porta, seu coração gelou. Parada ali estava Fernanda, a irmã mais nova de Márcia, visivelmente grávida e tremendo sob a chuva fina. "Fernanda, o que você está fazendo aqui?" Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, mostrou um teste de gravidez com 2 linhas bem marcadas e sussurrou com voz trêmula: "Roberto, eu preciso falar com você. É sobre o bebê." Ele sentiu o chão fugir dos pés. Fernanda tinha 26 anos, 8 a menos que Márcia, e sempre havia sido a mais reservada das 2 irmãs. Durante os 5 anos de casamento, eles mal haviam conversado além de cumprimentos educados nas reuniões de família. "Pode entrar. Você está molhada", disse ele, ainda confuso. Fernanda entrou no apartamento pequeno, olhando ao redor com nervosismo. Suas roupas estavam encharcadas e ela segurava uma bolsa velha contra o peito. "Roberto, eu não sei como começar isso", ela disse, se sentando no sofá sem ser convidada. "Mas esse bebê... ele é seu." As palavras ecoaram no silêncio do apartamento como um trovão. Roberto sentiu suas pernas fraquejarem e se apoiou na parede. "Como assim, meu?" "Fernanda, você deve estar confusa. Eu nunca toquei em você." "Eu sei que parece loucura", ela interrompeu, começando a chorar. "Mas Márcia me explicou tudo. Ela disse que vocês tinham material guardado na clínica de quando tentavam ter filhos." Roberto se lembrou vagamente das tentativas frustradas que ele e Márcia fizeram nos últimos 2 anos do casamento. Haviam guardado óvulos e esperma em uma clínica de fertilidade, mas nunca chegaram a usar porque descobriram que Márcia tinha problemas graves no útero. "Fernanda, isso não faz sentido. A clínica disse que os procedimentos não funcionariam com Márcia." "Por isso ela me pediu", Fernanda soluçou. "Ela disse que eu poderia carregar o bebê para vocês, que seria uma forma de ajudar a irmã e dar a você o filho que sempre quis." Roberto sentiu uma mistura de raiva e confusão tomando conta dele. "Mas nós nos separamos há 3 meses. Por que você faria isso agora?" "Porque ela me disse que vocês iam voltar." Fernanda limpou as lágrimas. "Que a separação era temporária e que quando o bebê nascesse, tudo ficaria bem entre vocês." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Roberto precisou se sentar. A cabeça girava com 1000 pensamentos. Márcia sempre foi manipuladora, mas aquilo passava de todos os limites. "Fernanda, quando foi feito esse procedimento?" "Há 2 semanas", ela respondeu baixinho. "Márcia disse que era urgente, que você havia autorizado tudo." "Eu não autorizei nada." Roberto levantou a voz. Depois se controlou ao ver o susto no rosto de Fernanda. "Desculpe, não é com você." "Mas eu nunca assinei nenhum papel para isso." Fernanda pareceu ficar mais pálida. "Ela mostrou uns documentos. Disse que você tinha assinado antes da separação." Roberto pegou o telefone e discou o número de Márcia. Depois de vários toques, ela atendeu com voz irritada. "O que você quer, Roberto?" "Márcia, sua irmã está aqui. Me explica que história é essa de procedimento de fertilização." Houve um silêncio do outro lado da linha. "Não sei do que você está falando", ela disse finalmente. "Não minta para mim. Fernanda está grávida e diz que o bebê é meu." "Roberto, você está delirando." "Fernanda sempre foi meio perturbada, você sabe disso." A linha ficou muda. Márcia havia desligado. Roberto olhou para Fernanda, que estava chorando silenciosamente no sofá. "Ela desligou na minha cara", ele disse, sentindo uma mistura de pena e raiva. "Roberto, eu juro por Deus que estou falando a verdade", Fernanda soluçou. "Márcia me levou na clínica, mostrou os papéis, disse que era tudo legal."
Que clínica? Clínica Esperança, na região central de Campinas. Roberto conhecia o lugar. Era onde ele e Márcia haviam feito os exames anos atrás. Uma clínica pequena, mas bem conceituada. Fernanda, olha para mim. Ele se ajoelhou na frente dela. Você tem certeza absoluta do que me está contando? Ela assentiu com vigor. Eu nunca mentiria sobre uma coisa dessas. Márcia disse que você ia ficar feliz, que sempre quis ser pai. Roberto suspirou profundamente. Era verdade que sempre sonhara em ter filhos, mas não daquela forma. E não com Márcia depois de tudo que aconteceu entre eles. Por que você não está com ela agora? Por que veio até aqui? Fernanda hesitou antes de responder. Porque ontem ela me disse que eu deveria ficar na casa dela até o bebê nascer. Que depois disso eu não poderia mais ver a criança. Como assim? Ela disse que o combinado era eu só carregar o bebê, que depois vocês iam cuidar e eu deveria sumir da vida de vocês. Roberto sentiu um aperto no peito. Mesmo conhecendo Márcia, aquilo parecia cruel demais até para ela. E você concordou com isso? No começo eu concordei. Fernanda baixou os olhos. Mas agora que sinto o bebê crescendo dentro de mim, não consigo imaginar entregar ele assim. Roberto se levantou e caminhou até a janela. A chuva havia parado, mas o céu continuava cinzento, refletindo seu estado de espírito. Fernanda, eu preciso ir até essa clínica conversar com eles. Eu vou com você, ela disse rapidamente. Não, você precisa descansar. Já fez muito hoje vindo até aqui. Roberto, por favor. Ela se levantou com dificuldade. Eu preciso ir. Tenho medo do que Márcia vai fazer quando descobrir que saí de casa. Havia algo no tom de voz de Fernanda que fez Roberto olhar para ela com mais atenção. Ela parecia genuinamente assustada. Ela te ameaçou? Fernanda não respondeu, mas Roberto viu as lágrimas voltarem aos seus olhos. Tudo bem, você vai comigo. Mas primeiro vamos almoçar alguma coisa. Você precisa se alimentar. Enquanto preparava um sanduíche simples na cozinha, Roberto observou Fernanda. Ela sempre havia sido diferente de Márcia, mais quieta, mais gentil. Durante o casamento, ele várias vezes se perguntou como duas irmãs podiam ser tão diferentes. Fernanda, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, mastigando devagar. Por que você topou fazer isso? Carregar um filho para sua irmã? Fernanda parou de comer e ficou olhando para as próprias mãos. Porque eu sempre admirei você, ela disse baixinho, e porque Márcia disse que se eu não fizesse isso, ela nunca mais falaria comigo. Ela te chantageou? Não foi bem chantagem. Fernanda suspirou. É que depois que nosso pai partiu há 2 anos, ela é tudo que eu tenho. Nossa mãe mora em Goiás com a família do meu tio. Márcia é minha única família aqui em Campinas. Roberto sentiu um peso no peito. Não sabia que Fernanda estava tão sozinha. E seu trabalho? Você trabalha, não é? Eu fazia limpeza em algumas casas, mas Márcia me disse para parar quando começou a gravidez. Disse que ia me sustentar até o bebê nascer. Roberto balançou a cabeça. Márcia estava controlando a irmã completamente. Vamos até a clínica, ele disse levantando-se. Preciso entender o que realmente aconteceu. O trajeto até a clínica foi silencioso. Fernanda parecia perdida em pensamentos, enquanto Roberto tentava organizar as próprias ideias. Quando chegaram ao endereço, encontraram um prédio com uma placa de aluga-se na frente. Não pode ser, murmurou Fernanda. Roberto estacionou e ambos desceram do carro. O prédio estava vazio, com as janelas tapadas por compensado. Com licença. Roberto abordou um senhor que passava na calçada. O senhor sabe o que aconteceu com a clínica que funcionava aqui? Ah, fechou faz umas 3 semanas, o homem respondeu. Dizem que a doutora teve problemas e sumiu de uma hora para outra. Roberto e Fernanda se entreolharam. 3 semanas, ela sussurrou. Foi exatamente quando Márcia me levou lá. Roberto sentiu um frio na barriga. Algo estava muito errado naquela história. Vamos para casa, ele disse. Preciso pensar melhor sobre isso tudo. No caminho de volta, Fernanda permaneceu calada, mas Roberto notou que ela estava inquieta, mexendo nas mãos e olhando constantemente pelo retrovisor.
Fernanda, o que está acontecendo? É que eu menti para você sobre uma coisa, ela disse baixinho. Roberto parou o carro na primeira vaga que encontrou. Sobre o quê? Sobre quando aconteceu o procedimento. Ela respirou fundo. Não foi há 2 semanas, foi há 2 meses. Como assim? Márcia me levou lá no começo de fevereiro. Disse que era para não dar tempo de você mudar de ideia. Roberto fez as contas mentalmente. Fevereiro foi 1 mês antes da separação oficial, mas ele e Márcia já estavam com problemas sérios naquela época, dormindo em quartos separados. Fernanda, isso significa que quando você engravidou, eu e Márcia ainda éramos casados oficialmente. É, ela confirmou, mas vocês já estavam brigados. Márcia disse que o bebê ia salvar o casamento de vocês. Roberto apoiou a testa no volante. A situação estava ficando cada vez mais complicada. Por que você mentiu sobre a data? Porque eu tinha medo que você ficasse mais bravo comigo. Fernanda começou a chorar novamente. Eu sabia que era errado fazer aquilo sem você saber direito, mas Márcia me convenceu que era a única forma. Roberto estendeu a mão e tocou gentilmente no ombro de Fernanda. Ei, para de chorar. Você é vítima nessa história tanto quanto eu. Você não está bravo comigo? Estou bravo com a situação, com Márcia, mas não com você, ele disse sinceramente. Você foi manipulada. Fernanda o olhou com uma gratidão que fez o coração de Roberto apertar. Roberto, eu tenho mais uma coisa para te contar. Ela hesitou. Ontem, quando Márcia me disse para ficar na casa dela, eu escutei uma conversa no telefone. Que tipo de conversa? Ela estava falando com alguém sobre dinheiro, dizendo que quando o bebê nascesse, ela ia conseguir uma pensão boa de você. Roberto sentiu a raiva subir pela garganta. Ela estava planejando me usar financeiramente. Acho que sim, Fernanda concordou. E tem mais. A pessoa do outro lado da linha parecia ser um homem. Ela chamava ele de amor. Márcia tem um namorado? Eu acho que sim. Um médico, pelo que entendi da conversa. Roberto precisou de alguns minutos para processar aquela informação. Márcia havia engravidado a irmã com a intenção de chantagear ele financeiramente, enquanto estava com outro homem. Fernanda, você lembra de algum nome que ela mencionou? Dr. André, eu acho. Roberto conhecia esse nome. André Santos era um médico que trabalhava no hospital onde Márcia fazia fisioterapia. Durante os últimos meses do casamento, ela havia mencionado esse nome várias vezes. Fernanda, você quer ficar no meu apartamento hoje? Não acho seguro você voltar para a casa da Márcia agora. Você deixaria? Claro. Você está grávida e sozinha. Não vou abandonar você nessa situação. Fernanda começou a chorar, mas dessa vez parecia ser de alívio. Obrigada, Roberto. Eu não tenho mais para onde ir. Quando voltaram ao apartamento, Roberto preparou o sofá para Fernanda descansar, enquanto ele ligava para um advogado conhecido. Doutor Henrique, aqui é Roberto Silva. Preciso de uma consulta urgente sobre um caso bem complicado. Depois de explicar brevemente a situação, o advogado marcou um encontro para o dia seguinte. Roberto, Fernanda o chamou do sofá. Você acha que esse bebê é mesmo seu? Era uma pergunta que Roberto estava evitando fazer para si mesmo. Não sei, Fernanda, mas vamos descobrir. Independente de quem for o pai, você não vai passar por isso sozinha. Naquela noite, Roberto mal conseguiu dormir. Fernanda havia adormecido no sofá depois do jantar, mas ele ficou acordado pensando em todas as implicações daquela situação. No dia seguinte, o encontro com o advogado esclareceu alguns pontos legais, mas trouxe outras preocupações. Roberto, se realmente houve uso indevido do seu material genético, isso é crime, explicou o Dr. Henrique. Mas precisamos de provas, e com a clínica fechada, vai ser difícil. E quanto a Fernanda e o bebê? Se o bebê for biologicamente seu, você tem direitos e responsabilidades, mas também pode solicitar um teste de paternidade após o nascimento. E se eu quiser cuidar do bebê? Aí entra a questão de quem tem a guarda legal. A mãe biológica é Fernanda, então ela teria a preferência legal. Roberto olhou para Fernanda, que estava ouvindo tudo em silêncio.
Fernanda, o que você quer fazer? Eu quero ficar com o bebê, ela respondeu sem hesitar. Mas também quero que você faça parte da vida dele se quiser. Roberto sentiu algo se movendo no peito. A ideia de ser pai, mesmo nessas circunstâncias estranhas, estava começando a fazer sentido para ele. Doutor Henrique, como podemos comprovar o que Márcia fez? Precisamos encontrar evidências do procedimento, documentos forjados, testemunhas. Vocês disseram que a clínica fechou misteriosamente? Sim, e o pessoal sumiu, confirmou Roberto. Isso é suspeito. Vou contratar um investigador para rastrear essa doutora e ver se conseguimos alguma informação. Quando saíram do escritório do advogado, Fernanda parecia mais tranquila. Roberto, obrigada por estar me ajudando, ela disse. Eu sei que isso tudo é loucura. Fernanda, posso te perguntar uma coisa? Você realmente quer ser mãe? Ou está fazendo isso só pela Márcia? Ela parou de andar e pôs a mão na barriga. No começo era só pela Márcia. Mas agora eu já amo esse bebê. Sinto ele se mexer dentro de mim e não consigo imaginar entregar para outra pessoa criar. Roberto viu sinceridade nos olhos dela. Então vamos lutar pelo direito de vocês ficarem juntos. 3 dias depois, Roberto recebeu uma ligação que mudaria tudo. Roberto Silva, aqui é a doutora Carmen, da extinta Clínica Esperança. Roberto quase deixou o telefone cair. Doutora, onde a senhora está? Estou procurando pela senhora há dias. Eu sei. Preciso falar com o senhor urgentemente, sobre o caso da sua ex-esposa e da cunhada. A senhora pode vir até aqui? Não, é muito perigoso. Encontre comigo hoje à noite no Café Central, na Rua das Flores. Venha sozinho. A ligação foi encerrada. Roberto contou para Fernanda sobre o telefonema. Ela disse para você ir sozinho. Deve ser perigoso mesmo. Fernanda parecia preocupada. Não se preocupe. Vou levar meu celular ligado e se algo der errado, você liga para o Dr. Henrique. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela noite, Roberto chegou ao Café Central pontualmente às 8 horas. O lugar estava quase vazio, apenas alguns clientes espalhados pelas mesas. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e óculos grossos, se aproximou da mesa dele. Roberto Silva? Sou eu. Doutora Carmen Rodrigues. Ela se sentou rapidamente. Obrigada por vir. Não temos muito tempo. Por que a clínica fechou? Porque descobri o que estava acontecendo lá dentro e tive que fugir, ela disse baixinho. Sua ex-esposa e o namorado dela estavam usando minha clínica para esquemas ilegais. Roberto sentiu o sangue gelar. Que tipo de esquemas? Falsificação de documentos, procedimentos sem consentimento, chantagem. A doutora tirou um envelope da bolsa. Está tudo aqui. Roberto abriu o envelope e encontrou cópias de documentos, conversas impressas e fotos. Dr. André Santos está envolvido nisso. Ele era o mentor de tudo. Márcia era só a executora, Dra. Carmen explicou. Eles identificavam homens em processo de separação que tinham material genético armazenado e criavam situações para chantagear depois. Chantagear como? Usando as irmãs ou parentes próximas das esposas para engravidar. Depois forjavam documentos dizendo que foi consentido e exigiam pensão alimentícia. Roberto sentiu náusea. Quantos casos como o meu? Pelo menos 5 que eu descobri. Mas pode ter mais. A doutora olhou ao redor nervosamente. Roberto, sua cunhada foi vítima tanto quanto você. Eles mentiram para ela também. Como assim? O procedimento não foi artificial. André drogou ela numa festa e... Bem, você entende. Roberto quase não conseguiu processar aquela informação. Fernanda foi violentada? Tecnicamente sim, mas ela não lembra de nada. Acordou no outro dia achando que tinha bebido demais. Meu Deus! Roberto passou a mão pelo rosto. Isso significa que o bebê pode não ser meu. Pode ser do André. Eles estavam fazendo testes para ver qual versão da história seria mais lucrativa para eles. Roberto guardou os documentos no bolso. Por que a senhora está me contando isso? Porque não posso viver com esse peso na consciência.
A doutora levantou-se. E por que descobri que eles planejam fazer Fernanda desaparecer depois que o bebê nascer? Como assim desaparecer? André tem contatos em clínicas psiquiátricas. O plano é internar ela, alegando depressão pós-parto e ficar com a criança. Roberto sentiu uma fúria que nunca havia experimentado antes. Onde eu posso encontrar provas físicas disso? No consultório do André. Ele guarda tudo em um cofre no escritório dele. Doutora Carmen se levantou para sair, mas Roberto a segurou pelo braço. Doutora, onde a senhora vai agora? Para longe daqui. Esses dois são perigosos, Roberto. Tenha muito cuidado. Ela sumiu na multidão da rua, deixando Roberto sozinho com aquelas revelações devastadoras. Quando chegou em casa, encontrou Fernanda assistindo televisão na sala. Como foi o encontro? Roberto se sentou ao lado dela e segurou suas mãos. Fernanda, preciso te contar algumas coisas muito difíceis. Durante a próxima hora, Roberto explicou tudo o que havia descoberto. Viu Fernanda passar por todos os estágios de choque, negação, raiva e, finalmente, aceitação. Eu sabia que tinha algo errado, ela disse, chorando. Eu me lembrava de ter ido numa festa na casa da Márcia há 3 meses, mas acordei no dia seguinte sem lembrar de nada. Pensei que tinha bebido demais. Fernanda, você foi vítima. Nada disso é culpa sua. E agora? O que fazemos? Primeiro, vamos fazer um exame de DNA para descobrir quem é o pai desse bebê. Segundo, vamos expor esses 2 criminosos. E se o bebê for do André? Roberto olhou para a barriga de Fernanda e sentiu uma estranha proteção surgir em seu peito. Isso não vai mudar nada. Esse bebê é inocente e você também. Vamos cuidar dessa criança juntos, independente de quem for o pai biológico. Fernanda o olhou com surpresa. Roberto, você faria isso mesmo? Sim. Nos últimos dias, cuidando de você, eu percebi uma coisa. O quê? Que talvez o destino tenha nos colocado juntos por uma razão. Você sempre foi a parte boa da família da Márcia. Fernanda corou e baixou os olhos. Roberto, posso te contar um segredo? Claro. Eu sempre fui apaixonada por você. Desde o primeiro dia que Márcia te trouxe em casa para conhecer a família. Roberto sentiu o coração acelerar. Fernanda, eu sei que é errado. Você era casado com minha irmã, mas quando ela me pediu para fazer isso, uma parte de mim aceitou porque era uma forma de me conectar com você. Roberto ficou alguns momentos em silêncio, processando aquela confissão. Por isso você não queria entregar o bebê? Em parte, sim. Eu imaginava que se fosse realmente seu filho, talvez você me visse de forma diferente. Roberto se aproximou mais de Fernanda no sofá. Fernanda, nos últimos dias cuidando de você, eu também descobri sentimentos que não sabia que existiam. Mesmo. Você é gentil, corajosa, honesta. Tudo o que Márcia não era. Fernanda começou a chorar novamente, mas desta vez de felicidade. Roberto, não quero que você se sinta obrigado a nada por causa do bebê. Eu não me sinto obrigado. Me sinto completo pela primeira vez em muito tempo. Roberto se inclinou e beijou suavemente a testa de Fernanda. Vamos resolver essa situação com Márcia e André primeiro. Depois conversamos sobre nós, está bem? Está bem, ela concordou. No dia seguinte, Roberto ligou para a doutora Henrique e marcou uma reunião urgente para mostrar os documentos que havia recebido da doutora Carmen. Roberto, isso aqui é ouro, disse o advogado analisando os papéis. Temos provas suficientes para processar tanto Márcia quanto André por vários crimes. Que tipo de crimes? Falsificação de documentos, violação, extorsão, exercício ilegal da medicina? Doutor Henrique fazia uma lista. André pode pegar até 20 anos de prisão. E Márcia? Depende de como provarmos o nível de participação dela, mas certamente vai responder por cumplicidade. O que fazemos agora? Vamos até a delegacia registrar um boletim de ocorrência, e você precisa conseguir mais evidências físicas do consultório do André. Como faço isso? Legalmente é impossível. Mas se por acaso essas evidências aparecessem,
Roberto entendeu o que o advogado estava sugerindo. Dr. Henrique, isso não é perigoso? Muito. Mas sem essas provas, será palavra contra palavra. Roberto voltou para casa pensativo. Precisava de um plano para entrar no consultório de André sem ser descoberto. Fernanda, você se lembra de alguma coisa sobre o consultório do André? Só estive lá uma vez, quando Márcia me levou para conversar com ele sobre a situação. Ela pensou um pouco. Fica no 10º andar de um prédio comercial na região central. Ele atende até às 6 da tarde. Você lembra de detalhes do escritório? Tinha uma mesa grande, algumas estantes com livros e um cofre pequeno atrás da mesa. Fernanda pausou. Por que está perguntando isso? Roberto explicou o que o advogado havia sugerido. Roberto, isso é muito arriscado. Fernanda ficou preocupada. Se eles descobrirem que você esteve lá... Fernanda, eles planejam fazer você sumir depois que o bebê nascer. Não podemos esperar sentados. Então eu vou com você. Não. Você está grávida de 7 meses. É perigoso demais. Roberto, eu conheço o lugar. Posso ajudar você a encontrar as coisas mais rápido. Depois de muito debate, Roberto concordou que Fernanda ficaria no carro fazendo a segurança enquanto ele entraria no prédio. Na noite seguinte, às 8 horas, eles estavam estacionados em frente ao prédio comercial onde ficava o consultório de André. O local estava quase vazio, apenas o segurança da portaria no térreo. Você tem certeza de que quer fazer isso? Fernanda perguntou uma última vez. Tenho. É a única forma de proteger você e o bebê. Roberto beijou a mão dela. Se algo der errado, você sai daqui imediatamente e liga para o Dr. Henrique. Cuidado, Roberto. Roberto entrou no prédio e conseguiu convencer o segurança de que era uma emergência médica. O homem o deixou subir até o 10º andar. O consultório de André estava fechado, mas Roberto conseguiu abrir a fechadura usando algumas técnicas que aprendera na juventude quando não tinha dinheiro e precisava ser criativo para sobreviver. O escritório era exatamente como Fernanda havia descrito. Roberto foi direto ao cofre atrás da mesa. Era um modelo antigo com combinação numérica. Depois de várias tentativas, usando datas que poderiam ser importantes para André, conseguiu abrir o cofre. Lá dentro encontrou pastas com vários casos similares ao dele, incluindo fotos comprometedoras e gravações de áudio. Roberto pegou tudo o que conseguiu carregar e saiu rapidamente do prédio. Conseguiu? Fernanda perguntou assim que ele entrou no carro. Consegui, e é pior do que imaginávamos. Roberto mostrou algumas das fotos. Eles fazem isso há anos. No caminho para casa, Roberto parou em uma copiadora 24 horas e fez cópias de tudo, guardando os originais em um cofre de um banco. No dia seguinte, doutor, Henrique ficou impressionado com a quantidade de evidências. Roberto, com isso aqui podemos processar não só Márcia e André, mas desmantelar toda uma rede de criminosos. Quanto tempo isso vai demorar? Para prender eles? Alguns dias. Para o julgamento? Alguns meses. E quanto ao bebê da Fernanda? Com essas provas de que ela foi violentada, qualquer juiz dará a guarda definitiva para ela. E se vocês se casarem, você automaticamente se torna o pai legal da criança. Roberto e Fernanda se entreolharam. Não estamos pensando nisso ainda, Fernanda disse rapidamente. Bem, pensem. Seria a melhor proteção legal para todos vocês. Dr. Henrique sorriu. 3 dias depois, Roberto foi acordado por uma ligação do Dr. Henrique. Roberto, preciso te dar uma notícia importante. André e Márcia foram presos hoje de manhã. Roberto sentiu um alívio enorme. E agora? Agora vocês estão seguros, mas tem mais uma coisa. O quê? Conseguimos os resultados dos exames de DNA que fizemos com o material do cofre do André. O bebê da Fernanda é seu. Roberto deixou o telefone cair. Fernanda, que estava na cozinha preparando o café, veio correndo. O que aconteceu? Roberto a segurou pelos ombros. Fernanda, o bebê é meu. Meu de verdade. Como assim? Aparentemente, André usou meu material genético guardado na clínica para fazer o procedimento em você. O que significa que você realmente foi vítima de um procedimento médico forçado, não de uma violação física. Fernanda começou a chorar e se abraçou em Roberto. Nosso bebê, ela sussurrou.
Nosso bebê. Roberto concordou, beijando o topo da cabeça dela. 2 meses depois, Roberto estava na sala de espera da maternidade, nervoso como nunca havia estado na vida. Dr. Henrique havia chegado algumas horas antes para acompanhar o nascimento. Roberto Silva? Uma enfermeira apareceu na porta. Sou eu. Parabéns, papai, você tem uma filhinha linda e saudável. Roberto sentiu as pernas bambas. Uma filha. Ele tinha uma filha. Quando entrou no quarto e viu Fernanda segurando um pequeno embrulho rosa, sentiu que seu coração ia explodir de emoção. Roberto, venha conhecer nossa filha. Fernanda sorriu através das lágrimas. Roberto se aproximou da cama e olhou para o rostinho perfeito da bebê. Ela é linda, ele sussurrou. Como vamos chamá-la? Esperança, Fernanda disse, pelo que passamos para chegar até ela. Esperança Silva Santos. Roberto aprovou. Perfeito. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante os primeiros meses de vida de Esperança, Roberto e Fernanda desenvolveram uma rotina harmoniosa. Ele havia se mudado para um apartamento maior, onde montaram um quarto especial para a bebê. A situação legal também estava se resolvendo. Márcia havia sido condenada a 5 anos de prisão por cumplicidade, enquanto André pegara 15 anos pelos múltiplos crimes. Outros casos similares haviam sido descobertos e as vítimas estavam sendo ressarcidas. Roberto, Fernanda o chamou uma noite, enquanto embalavam Esperança para dormir. Você já pensou sobre o que o Dr. Henrique disse? Sobre nos casarmos? Roberto parou de embalar a bebê e olhou para Fernanda. Já pensei, sim. E você? Também, ela corou. Mas não quero que você se sinta pressionado por causa da situação legal. Roberto entregou Esperança para Fernanda e se ajoelhou ao lado da poltrona onde ela estava sentada. Fernanda Santos, você quer se casar comigo? Roberto... Ela começou a chorar. Não é por pressão legal, não é por conveniência. É porque eu amo você. Ele segurou a mão livre dela. Amo sua coragem, sua gentileza, sua força. Amo como você cuida da nossa filha. Amo como você me faz ser uma pessoa melhor. Eu também te amo, ela soluçou. Amo você há anos, Roberto. Então é sim? É sim. Eles se casaram 3 meses depois, numa cerimônia simples no cartório, com Dr. Henrique e alguns poucos amigos como testemunhas. Esperança estava no colo de Fernanda durante toda a cerimônia, como se abençoasse aquela união. No primeiro aniversário de Esperança, Roberto estava no quintal da nova casa que haviam comprado na periferia de Campinas, empurrando a filha no balanço que havia instalado debaixo da mangueira. Papai! Esperança gritava de alegria cada vez que o balanço subia. Fernanda apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental. Roberto, tem uma pessoa aqui que quer falar com você. Roberto entregou Esperança para Fernanda e foi até a sala. Parado ali estava um homem que ele não reconheceu imediatamente. Roberto Silva? Sou eu. Sou João Santos, irmão do André. Roberto sentiu todos os músculos do corpo se retesarem. O que você quer aqui? Calma, não venho fazer mal. João levantou as mãos. Venho pedir desculpas. Desculpas? Pelo que meu irmão fez com vocês, com tantas pessoas. João parecia genuinamente arrependido. Quando descobri toda a verdade no julgamento, fiquei com vergonha de carregar o mesmo sobrenome. Roberto relaxou um pouco. Por que veio até aqui? Porque quero fazer a coisa certa. João tirou um envelope do bolso. André tinha várias propriedades que eram fruto dos crimes dele. O juiz decidiu que o dinheiro da venda delas seria distribuído entre as vítimas. Esta é a sua parte. Roberto abriu o envelope e ficou em choque com o valor do cheque. João, isso é muito dinheiro. É o que vocês merecem depois de tudo que passaram. João se dirigiu à porta. Roberto, posso dizer uma coisa? Pode. Você e Fernanda construíram uma família linda a partir de uma situação terrível. Isso é admirável. Depois que João foi embora, Roberto mostrou o cheque para Fernanda. Roberto, o que vamos fazer com esse dinheiro?
Vamos investir no futuro da Esperança, ele decidiu. E talvez abrir nossa própria empresa. Você sempre quis ter um negócio, não é? Uma pequena padaria. Fernanda sorriu. Sempre foi meu sonho. Então, vamos tornar esse sonho realidade. 2 anos depois, a padaria Esperança estava prosperando no centro de Campinas. Roberto havia deixado o emprego de contador para ajudar Fernanda a administrar o negócio, enquanto ela cuidava da parte culinária. Esperança, agora com 3 anos, adorava ficar na padaria depois da escola, ajudando a mãe a decorar bolos e conversando com os clientes. Papai, quando eu crescer, quero trabalhar na padaria da mamãe, ela disse um dia, enquanto Roberto a ajudava a fazer um bolo de chocolate. Claro, princesa, a padaria é sua também. E do bebê que está na barriga da mamãe também? Roberto quase deixou a tigela cair. Que bebê, Esperança? O bebê que a mamãe tem na barriga. Ela me contou ontem. Roberto olhou para Fernanda, que estava atrás do balcão atendendo clientes, e viu ela fazer um gesto discreto confirmando a informação. Naquela noite, depois de fecharem a padaria e colocarem Esperança para dormir, Roberto e Fernanda se sentaram no sofá da sala. É verdade? Ele perguntou, tocando suavemente a barriga dela. Descobri ontem. Fernanda sorriu. Estou de 2 meses. Como se sente? Feliz. Completa. Ela se aconchegou no ombro dele. Roberto, você já imaginou há 3 anos que estaríamos aqui hoje? Roberto pensou na manhã chuvosa, quando Fernanda havia aparecido em sua porta, grávida e assustada. Jamais, ele admitiu. Mas olhando para trás, acho que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. Mesmo toda a dor que passamos, especialmente por causa da dor, Roberto beijou o topo da cabeça dela. A dor nos trouxe até aqui, nos ensinou a valorizar o que realmente importa. O que realmente importa. Amor verdadeiro, família, segundas chances. Fernanda levantou o rosto e o beijou suavemente. Roberto, posso te contar um segredo? Sempre. Às vezes eu agradeço a Márcia por ter criado aquela situação toda. Roberto a olhou surpreso. Sério? Se ela não tivesse feito aquilo, talvez nunca tivéssemos ficado juntos. Eu continuaria apaixonada por você em segredo, e você continuaria sofrendo por causa dela. Roberto refletiu sobre aquelas palavras. Você tem razão. Por mais doloroso que tenha sido, foi necessário. E agora vamos ter outro bebê. Fernanda pôs a mão na barriga. Uma família de verdade, construída no amor. Uma família de verdade. Roberto concordou. 6 meses depois, Roberto estava novamente numa sala de espera de maternidade, mas desta vez muito mais calmo. Esperança estava com ele, desenhando numa folha de papel. Papai, quando o bebê nascer, eu vou ensinar ele a fazer bolo, ela disse concentrada no desenho. Ele ou ela vai adorar aprender com você, princesa. Você acha que vai ser menino ou menina? Não sei, mas não importa. Vamos amar do mesmo jeito. Roberto Silva, o médico apareceu na porta. Sim? Parabéns, você tem um filho. E Fernanda está bem. Roberto pegou Esperança no colo e ambos foram conhecer o novo membro da família. Mamãe! Esperança gritou ao ver Fernanda na cama com o bebê. Oi, amor. Fernanda sorriu cansada. Venha conhecer seu irmãozinho. Roberto se aproximou e olhou para o rostinho do filho. Era a cara dele quando era bebê, nas fotos que sua mãe sempre mostrava. Como vamos chamá-lo? Ele perguntou. João, Fernanda disse. Em homenagem ao João que nos trouxe o cheque. Ele foi um anjo na nossa vida. João Silva Santos. Roberto aprovou. Perfeito. Esperança tocou delicadamente a mãozinha do irmão. Oi, João. Eu sou sua irmã mais velha. Vou cuidar de você sempre. Roberto sentiu os olhos marejarem. Sua família estava completa. 5 anos depois, Roberto estava no quintal da casa nova que haviam comprado em um bairro melhor de Campinas. Esperança, agora com 8 anos, estava ensinando João, de 5, a andar de bicicleta. Papai, olha, João conseguiu! Esperança gritou, orgulhosa do irmão.
Roberto aplaudiu da varanda, onde estava tomando café com Fernanda, que segurava nos braços a caçula Maria, de 2 anos. Eles crescem tão rápido, Fernanda suspirou. É verdade, Roberto concordou. Parece que foi ontem que você apareceu na minha porta. Foram 8 anos. Fernanda sorriu. Os melhores 8 anos da minha vida. Os meus também. A padaria Esperança havia se expandido para 3 lojas pela cidade. Roberto e Fernanda haviam se tornado pequenos empresários de sucesso, mas sempre mantiveram os valores familiares como prioridade. Roberto, Fernanda o chamou. Você se arrepende de alguma coisa? Roberto pensou na pergunta enquanto observava os filhos brincando no quintal. Me arrependo de ter demorado tanto para enxergar quem você realmente era. Ele respondeu sinceramente. Durante todo o meu casamento com Márcia, você estava ali sendo gentil e carinhosa, e eu nunca prestei a devida atenção. Talvez não fosse a hora certa, Fernanda filosofou. Talvez precisássemos passar por tudo aquilo para valorizar o que temos agora. Você sempre foi sábia. Roberto beijou a mão dela. Roberto, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Quando as crianças crescerem e perguntarem sobre como nos conhecemos, o que vamos contar? Roberto refletiu sobre aquela pergunta complicada. Vamos contar a verdade, ele decidiu. Que às vezes as piores situações da vida nos levam para os melhores lugares. Que o amor pode nascer do caos. Que família não é só sobre sangue, mas sobre escolha e dedicação. E sobre Márcia? Vamos dizer que ela foi alguém que passou pela nossa vida e, sem querer, nos trouxe o maior presente. Nossa família. Fernanda assentiu, aprovando a resposta. Roberto, você acha que ela aprendeu alguma coisa na prisão? Não sei. E sinceramente não me importa mais, Roberto disse. O que importa é que ela não pode mais fazer mal para ninguém. Você tem razão, Fernanda concordou. Naquele momento, Maria começou a chorar e Fernanda se levantou para acalmá-la. Roberto ficou observando a cena. Sua esposa embalando a filha caçula, enquanto os 2 filhos mais velhos brincavam despreocupados no quintal. Era exatamente a vida que ele sempre havia sonhado, mas nunca imaginara que chegaria até ela através de tanto sofrimento. Papai, Esperança veio correndo até a varanda. João quer saber se você vai ensinar ele a jogar futebol hoje. Claro que sim. Roberto se levantou. Vou buscar a bola. Papai, Esperança o segurou pelo braço. Posso te contar um segredo? Pode, princesa. Eu sou muito feliz por você ser meu pai. Roberto se ajoelhou para ficar na altura da filha. E eu sou muito feliz por você ser minha filha. Você sabe disso, não é? Sei, e também sei que você não é meu pai de sangue, mas é meu pai de coração. Roberto ficou surpreso. Esperança nunca havia demonstrado conhecer os detalhes complicados de sua concepção. Quem te contou isso? Ninguém. Eu escutei uma conversa sua com a mamãe. Ela pareceu preocupada. Você está bravo comigo por saber? Claro que não, amor. Roberto a abraçou. Como você se sente sobre isso? Feliz, ela respondeu sem hesitar. Porque significa que você me escolheu para ser sua filha. E isso é mais especial do que só nascer sendo filha de alguém. Roberto sentiu uma emoção profunda tomando conta dele. Esperança, você é a menina mais sábia que eu conheço. Aprendi com vocês. Ela sorriu. Mamãe sempre diz que amor é sobre cuidar, não sobre DNA. Roberto olhou para Fernanda, que havia colocado Maria no berço da varanda e estava observando a conversa deles com um sorriso. Sua mãe tem razão, ele confirmou para Esperança. Você, João e Maria são meus filhos do coração, e isso é para sempre. Para sempre. Esperança concordou, dando um beijo na bochecha dele. Naquela noite, depois de colocar as 3 crianças para dormir, Roberto e Fernanda se sentaram no balanço da varanda, observando as estrelas. Fernanda, hoje a Esperança me disse algo que me fez pensar. O quê? Que ela sabe que não sou o pai biológico dela, mas que isso a deixa feliz porque significa que eu a escolhi. Fernanda sorriu. Ela me disse a mesma coisa semana passada. É uma menina muito madura para a idade. Às vezes eu me preocupo se fizemos a coisa certa em não contar todos os detalhes para ela.
Roberto, ela só tem 8 anos. Quando for mais velha, se quiser saber mais, nós contamos tudo. Mas por enquanto ela sabe o que precisa saber, que é amada. Você tem razão, Roberto concordou. Roberto, posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro. Quando você viu o teste de gravidez naquela manhã, qual foi seu primeiro sentimento? Roberto pensou bem antes de responder. Pânico, ele admitiu. Puro pânico. Minha vida estava finalmente se organizando depois da separação e, de repente, aparecia aquela situação. E quando foi que isso mudou? No momento que percebi que você também era vítima nessa história. Ele segurou a mão dela. Aí o pânico se transformou em proteção. Eu queria te proteger, proteger o bebê. E quando se transformou em amor? Roberto refletiu sobre aquela pergunta. Acho que foi gradual. Cada dia cuidando de você, cada conversa, cada momento compartilhado. Mas se tivesse que escolher um momento específico, foi quando você disse que não conseguia entregar a esperança para Márcia porque já amava ela. Por quê? Porque ali eu vi quem você realmente era, uma mãe que amava aquela criança independente das circunstâncias, uma mulher corajosa, disposta a enfrentar qualquer coisa para proteger seu filho. Fernanda se aconchegou mais perto dele no balanço. Roberto, você sabe o que eu mais amo em você? O quê? Sua capacidade de transformar situações ruins em coisas boas. Você pegou a maior confusão da sua vida e transformou numa família linda. Nós transformamos. Roberto a corrigiu. Isso foi trabalho de equipe. Você tem razão, ela concordou. Ficaram alguns minutos em silêncio, apenas observando as estrelas e ouvindo os sons da noite. Fernanda, Roberto quebrou o silêncio. Você já pensou em ter mais filhos? Às vezes, ela admitiu. E você? Também. Maria já está com 2 anos. Talvez seja a hora de pensar em um 4º filho. 4º filho, Fernanda riu. Quando você se imaginou há 10 anos, pensou que teria 4 filhos? Há 10 anos eu não conseguia nem imaginar ter um filho. Roberto riu também. E agora não consigo me imaginar sem eles. E se tivermos outro bebê e for gêmeos? Aí teremos 5 filhos. Roberto deu de ombros. Nossa casa é grande, nossa padaria vai bem, temos amor suficiente para mais crianças. Roberto Silva, você está falando sério? Completamente sério. Ele a beijou suavemente. Mas só se você quiser. Não quero te pressionar. Eu quero, Fernanda respondeu sem hesitar. Quero mais um filho nosso. 1 ano depois, Roberto estava pela 4ª vez numa sala de espera de maternidade. Desta vez, Esperança, João e Maria estavam com ele. A avó Fernanda, mãe de Fernanda, havia vindo de Goiás especialmente para conhecer o novo neto. Papai, desta vez é menino ou menina? João perguntou, brincando com alguns brinquedos no chão. Não sabemos, filho. Vai ser surpresa. Eu torço para a menina, disse Esperança. Assim Maria vai ter uma irmã da idade dela. E eu torço para menino, João rebateu. Assim eu vou ter um irmão. Roberto Silva? O médico apareceu na porta com um sorriso no rosto. Sim? Parabéns. Vocês tiveram gêmeos, um menino e uma menina. As crianças gritaram de alegria. Esperança e João haviam ganhado a aposta ao mesmo tempo. Como está Fernanda? Roberto perguntou preocupado. Ótima, cansada, mas ótima. Vocês querem conhecer os bebês? O quarto estava lotado quando todos entraram. Fernanda estava na cama com 2 embrulhos nos braços, uma expressão de felicidade absoluta no rosto. Roberto, venha conhecer Pedro e Paula, ela disse mostrando os bebês. Roberto se aproximou e olhou para os 2 rostinhos perfeitos. Pedro era a cara dele, enquanto Paula parecia uma versão em miniatura de Fernanda. Eles são perfeitos, ele sussurrou tocando delicadamente as mãozinhas de cada um. Agora somos 7. Esperança contou nos dedos. Uma família grande de verdade. A maior família do bairro, João brincou. E a mais feliz, Maria completou, mesmo tendo apenas 3 anos. A avó Fernanda, que estava observando tudo em silêncio, se aproximou da cama. Fernanda, minha filha, você construiu uma família linda.
Obrigada, mãe. Roberto, a idosa se dirigiu a ele. Obrigada por fazer minha filha tão feliz. Ela merece tudo isso depois de tanto sofrimento. O prazer é todo meu, Roberto respondeu sinceramente. Fernanda me deu a família que eu sempre sonhei. 3 anos depois, Roberto estava no quintal da casa nova que haviam comprado para acomodar toda a família. Era uma casa grande, com 5 quartos e um quintal amplo, onde as crianças podiam brincar livremente. Esperança, agora com 11 anos, estava ajudando João, de 8, a fazer lição de casa na mesa da varanda. Maria, de 5 anos, brincava com os gêmeos Pedro e Paula, de 3 anos, no balanço que Roberto havia instalado debaixo da nova mangueira. Roberto, Fernanda apareceu na porta da cozinha. Tem alguém aqui querendo falar com você. Roberto foi até a sala e ficou surpreso ao encontrar Márcia parada ali. Ela estava diferente, mais magra, cabelos mais curtos, roupas simples. Havia uma tristeza profunda em seus olhos. Márcia, ele disse, mantendo distância. Oi, Roberto, ela respondeu baixinho. Obrigada por me receber. Que você quer? Conversar, me desculpar. Ela olhou ao redor da sala. Linda casa. Márcia, eu não acho que seja uma boa ideia você estar aqui. Roberto, por favor, só alguns minutos. Roberto olhou para Fernanda, que fez um gesto indicando que estava tudo bem. Tudo bem, alguns minutos. Eles se sentaram na sala, mantendo distância um do outro. Roberto, eu saí da prisão há 6 meses. Márcia começou. Passei esses meses tentando juntar coragem para vir aqui. Por quê? Para pedir desculpas. Pelo que fiz com você, com Fernanda, com a família que vocês construíram. Roberto ficou em silêncio, apenas observando a ex-esposa. Márcia, não sei o que espera que eu diga. Não espero nada, ela balançou a cabeça. Só queria que soubesse que me arrependo profundamente de tudo. E André? André não se arrepende de nada. Continua culpando todo mundo menos ele próprio. Márcia suspirou. Eu terminei com ele logo depois da prisão. Por que fez aquilo, Márcia? Por que foi tão longe? Márcia ficou alguns momentos em silêncio, escolhendo as palavras. Porque eu estava desesperada. Desesperada para te segurar. Desesperada para ter um filho. Desesperada para não ficar sozinha. Mas você estava com André. André era só conveniência. Eu nunca deixei de te amar, Roberto. Mesmo depois da separação. Roberto sentiu um desconforto com aquela confissão. Márcia, isso é passado. Eu amo Fernanda agora. Tenho uma família com ela. Eu sei. Ela começou a chorar. E por isso que vim pedir desculpas. Eu quase destruí a chance de vocês serem felizes. Por que está me contando isso? Porque estou partindo. Ela limpou as lágrimas. Vou morar em outro estado, começar uma vida nova. Mas antes queria fazer as pazes com o passado. Roberto se levantou e caminhou até a janela, observando as crianças brincarem no quintal. Márcia, eu te perdoo, ele disse finalmente. Não pelo que fez comigo, mas pela Fernanda. Ela merece que eu deixe toda a raiva para trás. Obrigada, Márcia sussurrou, mas quero deixar uma coisa clara. Roberto se virou para ela. Você não pode mais aparecer na nossa vida. Temos filhos agora, uma família. Não posso permitir que eles sejam afetados pelo passado. Eu entendo, ela assentiu. Não vou mais incomodar vocês. Márcia se levantou para ir embora, mas parou na porta da sala. Roberto? Sim? Cuide bem da Fernanda. Ela sempre foi melhor pessoa que eu. Eu sei, e cuido. Depois que Márcia foi embora, Roberto ficou alguns minutos na sala, processando aquele encontro inesperado. Fernanda apareceu com Maria no colo. Como você está? Ela perguntou, preocupada. Bem, aliviado, na verdade, ele pegou Maria no colo. Acho que agora posso realmente fechar aquele capítulo da minha vida. Ela parecia arrependida. Parecia sim, mas isso não muda nada para nós. Roberto beijou a testa de Fernanda. Nossa vida é aqui com nossas crianças. Roberto, posso te contar uma coisa? Sempre. Eu nunca tive ciúmes da Márcia, nem quando você era casado com ela.
Roberto ficou surpreso. Como assim? Porque eu sempre soube que vocês não eram feitos um para o outro. Ela nunca te valorizou como deveria. E agora? Agora tenho certeza de que você está onde deveria estar. Ela sorriu. Com quem deveria estar? Maria começou a chorar, querendo descer para brincar com os irmãos. Vai, princesa. Roberto a colocou no chão. Vai brincar com Pedro e Paula. Papai, você vem brincar com a gente? Ela perguntou antes de sair. Claro, amor. Já estou indo. Roberto e Fernanda saíram para o quintal, onde se juntaram às 5 crianças. Esperança estava ensinando os gêmeos a plantar flores num pequeno canteiro que Roberto havia preparado. Papai, olha. Pedro mostrou uma semente que havia colocado na terra. Muito bem, filho. Agora você precisa regar todos os dias e ter paciência para ela crescer. Quanto tempo demora? Paula perguntou. Algumas semanas, mas vale a pena esperar, Roberto explicou. Como nossa família, Esperança disse limpando a terra das mãos. Demorou para crescer, mas valeu a pena esperar. Roberto e Fernanda se entreolharam, impressionados com a sabedoria da menina. Exatamente como nossa família, Roberto concordou. Naquela noite, depois de colocar todas as 5 crianças para dormir, uma tarefa que levava pelo menos 1 hora, Roberto e Fernanda se sentaram no quarto conversando sobre o dia. Roberto, você acha que fizemos certo em perdoar Márcia? Acho que fizemos certo em seguir em frente, ele respondeu. Perdão não é sobre ela, é sobre nós, sobre não carregar raiva desnecessária. Você tem razão, Fernanda concordou. As crianças não merecem crescer numa casa com ressentimentos. Fernanda, posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? De ter topado aquele plano da Márcia, de ter me procurado naquele dia? Fernanda ficou pensativa por alguns momentos. Me arrependo de ter sido enganada. Me arrependo de ter sofrido daquele jeito, mas não me arrependo do resultado final. Ela segurou a mão dele. Porque sem aquilo, talvez nunca tivéssemos ficado juntos. Você realmente acredita nisso? Acredito. Às vezes o destino usa caminhos estranhos para nos levar onde precisamos estar. Roberto refletiu sobre aquelas palavras. Fernanda, você quer saber uma coisa? O quê? Eu sou grato por tudo que passamos. Cada momento difícil, cada lágrima, cada noite sem dormir preocupado. Por quê? Porque tudo isso me trouxe até aqui. Me fez valorizar o que tenho. Me ensinou o que realmente importa na vida. Fernanda se aconchegou no ombro dele. E o que realmente importa? Família, amor verdadeiro. Segundas chances, terceiras chances, se necessário. Ele riu. Construir algo bonito a partir de algo difícil. Roberto, você sabe o que eu mais amo na nossa história? O quê? Que ela prova que não importa como uma família começa. Importa como ela é construída dia após dia, com amor e dedicação. Roberto beijou o topo da cabeça dela. Nossa família não é perfeita, mas é nossa. E é linda, Fernanda completou. E é linda, Roberto concordou. Ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo os sons da casa, o ar-condicionado funcionando, o relógio da sala batendo as horas, o som distante de Pedro falando dormindo no quarto das crianças. Roberto, Fernanda quebrou o silêncio. Obrigada. Pelo quê? Por não ter desistido de mim naquele primeiro dia. Por ter acreditado na minha história, quando nem eu sabia o que estava acontecendo. Obrigada a você por ter aparecido na minha porta naquela manhã chuvosa, Roberto respondeu. Por ter me dado a chance de ser pai, de ser marido de verdade, de construir uma família. Foi o melhor erro da minha vida, Fernanda brincou. O melhor erro das nossas vidas, Roberto concordou. Eles adormeceram abraçados, gratos pela jornada que os havia trazido até ali, e ansiosos pelos anos que ainda viriam pela frente, cercados pelo amor da família que haviam construído juntos. 5 anos depois, Roberto estava na formatura de Esperança no ensino fundamental. Ela estava linda, de vestido azul claro, cabelos presos em um coque elegante que Fernanda havia feito pela manhã. Roberto Silva Santos, a diretora chamou o nome dela.
Esperança havia decidido usar o sobrenome completo, incluindo o de Roberto e o de Fernanda, como forma de honrar ambas as famílias. É nossa filha, Roberto sussurrou para Fernanda emocionado. Nossa filha mais velha, Fernanda corrigiu, apontando para João, Maria e os gêmeos Pedro e Paula, que estavam sentados na fileira da frente, aplaudindo animadamente. Depois da cerimônia, a família toda foi para a Padaria Esperança comemorar. A padaria havia se expandido ainda mais e agora era um ponto de encontro da comunidade, conhecido pelos doces caseiros de Fernanda e pelo atendimento caloroso de toda a família. Pai, mãe, Esperança os chamou quando chegaram na padaria. Posso conversar com vocês? Roberto e Fernanda se sentaram numa mesa reservada com Esperança, enquanto as outras crianças brincavam na área infantil que haviam criado nos fundos da padaria. O que foi, amor? Fernanda perguntou. Eu quero conversar sobre minha história, Esperança disse séria. Sobre como vocês se conheceram, sobre meu pai biológico. Roberto e Fernanda se entreolharam. Esperança agora tinha 14 anos e estava madura o suficiente para conhecer toda a verdade. Tem certeza que quer saber tudo? Roberto perguntou. Algumas partes da história são bem difíceis. Tenho certeza. Sou grande o suficiente para entender, ela confirmou. Durante a próxima hora, Roberto e Fernanda contaram toda a história para a Esperança, desde a separação complicada, passando pela manipulação de Márcia e André, até o nascimento dela e a construção da família. Esperança escutou tudo em silêncio, fazendo perguntas pontuais para esclarecer alguns detalhes. Então o André é meu pai biológico? Ela perguntou finalmente. É, Roberto confirmou. Mas isso não muda absolutamente nada sobre nossa relação. Você é minha filha em todos os sentidos que importam. Eu sei, Esperança sorriu. Pai biológico é só quem doa o DNA. Pai de verdade é quem fica, quem cuida, quem ama. Exatamente, Fernanda concordou, orgulhosa da maturidade da filha. Posso fazer mais uma pergunta? Todas que quiser, Roberto encorajou. Vocês acham que um dia eu deveria conhecer André? Por questões médicas ou algo assim? Roberto ficou pensativo. Se você quiser conhecer, quando for maior de idade, nós apoiaremos sua decisão. Mas saiba que ele ainda não se arrependeu do que fez. Continua na prisão e provavelmente não seria um encontro fácil. Por enquanto não tenho interesse, Esperança decidiu. Mas é bom saber que tenho essa opção. Sempre terá, Fernanda garantiu. Mas lembre-se, independente das escolhas que fizer, você sempre será nossa filha amada. Eu amo vocês. Esperança se levantou e abraçou os pais. Obrigada por me contarem a verdade. E obrigada por terem construído nossa família com tanto amor. Nós que agradecemos por você existir, Roberto a abraçou de volta. Naquele momento, João apareceu correndo. Pai, Pedro e Paula quebraram um prato na cozinha. Vamos lá resolver isso. Fernanda riu, levantando-se. Esperança. Roberto a chamou antes de sair. Como você se sente sabendo de toda a história? Grata, ela respondeu sem hesitar. Grata porque sem toda essa confusão, nossa família não existiria. E eu não consigo imaginar uma família melhor que a nossa. Roberto sorriu, sabendo que haviam criado não apenas uma família, mas também uma filha com valores sólidos e uma perspectiva madura sobre a vida. 2 anos depois, Roberto estava organizando uma festa de 16 anos para Esperança no quintal de casa. A festa seria simples, apenas família e amigos próximos, mas Esperança estava animada. Roberto. Fernanda apareceu na cozinha onde ele estava organizando os doces. Chegou uma carta para você. Roberto olhou o envelope. Não reconheceu a letra nem o remetente. Vou ler depois da festa, ele disse guardando a carta no bolso. A festa foi um sucesso. Esperança estava radiante, cercada pelos irmãos e amigos. João, agora com 13 anos, havia organizado uma apresentação de violão para a irmã. Maria, de 10 anos, fez um discurso emocionante sobre como Esperança era a melhor irmã mais velha do mundo. Os gêmeos Pedro e Paula, de 8 anos, haviam preparado um desenho gigante da família. Família Silva Santos. Esperança chamou a atenção de todos,
Quero fazer um brindade. Todos levantaram seus copos de refrigerante. Brindo a nossa família maluca, barulhenta, imperfeita e absolutamente perfeita, ela disse emocionada. Obrigada por me darem o melhor presente que alguém pode ter. Um lar cheio de amor. Saúde! Todos gritaram juntos. Mais tarde, depois que os convidados foram embora e as crianças foram dormir, Roberto finalmente lembrou da carta. Ele e Fernanda se sentaram na varanda para lê-la juntos. A carta era de André, escrita da prisão. Roberto e Fernanda, sei que não tenho o direito de escrever para vocês, mas preciso fazer isso antes que seja tarde demais. Estou doente. Os médicos dizem que me restam poucos meses de vida. Não estou pedindo piedade, estou pedindo perdão. Passei esses anos na prisão refletindo sobre tudo o que fiz, sobre as pessoas que machuquei, as famílias que destruí. O que mais me pesa no coração é saber que quase destruí a chance de vocês serem felizes. Esperança é minha filha biológica, mas nunca foi minha filha de verdade. Ela é filha de vocês, do amor de vocês, da família que vocês construíram. Não quero conhecê-la. Não quero fazer parte da vida dela. Só quero que saibam que, se um dia ela quiser saber sobre mim, podem dizer que o pai biológico dela finalmente entendeu a diferença entre criar uma criança e apenas gerar uma. Vocês são os verdadeiros pais dela. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. Peço desculpas por tudo. André Santos. Roberto e Fernanda ficaram em silêncio por alguns minutos depois de terminar a leitura. O que você acha? Fernanda perguntou. Acho que ele finalmente entendeu o que fez. Roberto dobrou a carta. Mas isso não muda nada para nós. Vamos contar para a Esperança? Se ela perguntar sobre ele, vamos contar. Mas, por enquanto, vamos deixar ela curtir os 16 anos sem essa preocupação. Você tem razão, Fernanda concordou. Fernanda, posso te contar uma coisa? Sempre. Lendo essa carta, eu percebi que não sinto mais raiva do André, nem da Márcia. Como assim? Eles nos deram tanto sofrimento, mas também nos deram tanto amor. Roberto explicou. Esperança, nossa família, nossa vida juntos. Tudo isso veio daquela situação terrível. É uma forma bonita de ver as coisas. Fernanda sorriu. É a única forma que faz sentido. Roberto a beijou suavemente. Odiar o passado seria odiar nosso presente. E nosso presente é perfeito. 3 anos depois, Roberto estava ajudando Esperança a se arrumar para o baile de formatura do ensino médio. Ela estava linda, de vestido longo azul marinho, cabelos soltos em cachos suaves. Pai, você está mais nervoso que eu. Ela brincou vendo Roberto ajustar o laço do vestido pela 3ª vez. É que minha filha está crescendo rápido demais, ele suspirou. Papai, posso te contar um segredo? Sempre. Eu escolhi fazer faculdade de administração para poder cuidar das padarias com vocês. Roberto ficou surpreso. Esperança, você não precisa fazer isso. Escolha a profissão que te faz feliz. Essa escolha me faz feliz, ela garantiu. Quero continuar o negócio da família, expandir para outras cidades, fazer a Padaria Esperança ficar famosa no Brasil inteiro. Tem certeza? Absoluta. Nossa família construiu algo especial. Eu quero ajudar a crescer ainda mais. Roberto sentiu os olhos marejarem de orgulho. Então vamos ser sócios. Ele estendeu a mão para ela. Sócios. Esperança apertou a mão dele, rindo. Naquele momento, Fernanda apareceu na porta do quarto. A foto mais linda que já vi, ela disse, vendo pai e filha de mãos dadas. Mãe, pai acabou de me aceitar como sócia da padaria. Esperança contou animada. Claro que sim. Você sempre foi parte do negócio. Fernanda a abraçou. Agora venham. O Rafael está aqui para buscar você. Rafael era o namorado de Esperança há 2 anos, um garoto educado e gentil que Roberto e Fernanda aprovavam completamente. Pai e mãe, Esperança os chamou antes de sair. Obrigada por tudo, por terem me dado a melhor família do mundo. Obrigados você por ter tornado nossa família completa, Roberto respondeu. Depois que Esperança saiu para o baile, Roberto e Fernanda se sentaram na sala com os outros 4 filhos.
João estava estudando para o vestibular, Maria estava lendo um livro e os gêmeos Pedro e Paula assistiam desenho animado. Roberto, Fernanda sussurrou. Olha o que construímos. Roberto observou a cena. Seus 5 filhos, cada um com sua personalidade, mas todos unidos pelo amor da família. É perfeito, ele concordou. Pai, Maria levantou os olhos do livro. Posso te perguntar uma coisa? Claro, amor. Você é feliz? Roberto sorriu da simplicidade profunda da pergunta. Sou a pessoa mais feliz do mundo, Maria. Por quê? Porque tenho vocês. Porque tenho sua mãe. Porque construímos uma família baseada no amor verdadeiro. Eu também sou feliz. Maria voltou ao livro satisfeita com a resposta. Nós todos somos, João concordou, sem tirar os olhos dos estudos. A família mais feliz de Campinas, Pedro gritou da frente da televisão. Do Brasil, Paula corrigiu. Do mundo. Todos gritaram juntos, rindo. Roberto e Fernanda se entreolharam sabendo que, apesar de todas as dificuldades que enfrentaram para chegar até ali, valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de incerteza. Fim da história. Agora nos conte o que achou dessa história e de onde nos está assistindo. Se tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que Roberto e Fernanda fizeram as escolhas certas ao construírem essa família? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de deixar seu like e, mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.